Dia 9 de fevereiro de 2026, o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, de versículos 53 aos 56. A palavra do Senhor nos convoca hoje, também meditando o texto da confissão do professor, Confissão dos 10 Mandamentos, uma continuidade daquela dinâmica entre Marta e Maria. A primeira leitura do livro dos Reis também nos demonstra isso, quando nós temos aqui duas também questões da vida contemplativa e da vida ativa. E aí nós temos dois movimentos importantes, três movimentos. Porém, antes desses três movimentos, nós temos uma grande questão, que é a prudência, que é a virtude que reordena todas as virtudes. E ela vai coordenar as virtudes. É a prudência que vai fazer com que cada virtude ela possa ser verdadeiramente bem utilizada. Senão nós podemos partir achando que é uma coisa virtuosa e ela pode se tornar um vício. Por exemplo, os fariseus realizavam coisas boas, as práticas. Porém, aquelas práticas que eram somente externas não eram coisas virtuosas, porque no seu interior eram apenas práticas externas para a vanglória, né? E aí estavam trabalhando os vícios. Também Jesus nos alerta que nós podemos, muitas das vezes, viver uma vida interior e sem que ela tenha frutos, a fé sem obras. Talvez aqui exista uma boa interpretação desse texto. Nós podemos viver uma vida de uma entrega a Deus, mas que ela não tem frutos. E as parábolas dos talentos mostram bem isso. O movimento das leituras hoje nos fazem observar que Salomão coloca ali a arca da aliança. E o Senhor nos convida hoje a esta vida de oração. Primeira oração, como fala São Tomás, depois do trabalho, conforme vai culminar o Evangelho. E esta tenda, esta arca que vem, que contém os 10 mandamentos, contém o maná, a vara de Araão, esta arca que é depositada naquele local, tabernáculo, no Santo dos Santos, esse local mais interior, inclusive no templo também, representa a nossa vida interior, esta vida escondida com Cristo, esta busca de uma interioridade da vida contemplativa, que é esse desejo de Deus, um desejo que deveria brotar em nossa alma como se fosse mais forte do que o desejo da fome, e que é uma pura expressividade de um verdadeiro amor. Quem nós amamos, nós queremos estar constantemente. E nesse entrar nesse tabernáculo, nesse templo, faz com que apareça a presença da nuvem, o Espírito Santo, a Trindade, o Pai, que nos envolve, que nos faz, que caminha conosco. Esta busca incessante de Deus, que deveria ser toda a meta do ser humano, e que aí expressa também a atividade, a vida ativa. Esse recolher-se para estar com Cristo, para ouvir, escutar dele, para receber dele todas as virtudes teologais, que são necessárias para alcançar esta própria dimensão da vida espiritual, da vida interior e da vida eterna. O homem não tem capacidade de ir para a vida eterna se ele não busca o eterno. E a eternidade, essa eternidade só nos pode ser dada por Deus. Hoje parece uma coisa ilógica para o homem isso, buscar a eternidade. Porque nós perdemos na sociedade esta interioridade.
Muitas pessoas falam de autoconhecimento, e este autoconhecimento muitas das vezes está só ligado a uma parte da vida ativa ou de uma questão mais psicológica, mas esta interioridade não é aquilo que Santo Agostinho fala da alma, né? Buscar verdadeiramente a nossa origem, e a vida contemplativa nos mostra isso, que existe um amor que nos ama antes mesmo de sermos criados. E este amor é a fonte de todas as coisas, de todo o amor. E é a partir deste amor, né, na leitura da confissão, que nos mostra que este amor ele vai coordenar a vida ativa. É esse amor que vai fazer com que todas as nossas coisas possam ser verdadeiramente aperfeiçoadas em uma atividade em que cada vez mais esta vida contemplativa que avança na vida ativa faz com que cada vez mais nos tornemos cada vez mais pertencentes a Deus, queremos essa união com Deus, e as nossas coisas começam a ser as coisas de Deus. A atividade da vida do dia começa a ser uma pertença a Deus, e que vai tirando, como fala o texto muito bem das Confissões, o egoísmo vai deixando, porque este centro da vida torna-se Deus. E automaticamente, amando a Deus, a consequência desse amor a Deus é amor ao próximo. E como isso se desdobra na nossa vida? Né? Em muitas coisas. Primeiramente, nesse desejo de doar-se a nós mesmos, o trabalho de uma mãe, que morre a si mesmo para amar o Cristo nas pessoas do seu esposo e nas pessoas do filho. E que muitas das vezes é muito mal visto esse trabalho, porque só se valoriza a grandiosidade das coisas, mas não essas pequenas coisas que na verdade são grandes. Nenhum grande homem geralmente não é fruto de uma grande família, raramente, né? Não é assim. Então esse trabalho que é escondido, que é desvalorizado aos olhos dos homens, ele é grandioso nas mãos de Deus. E aqui a gente pensa, né? Aquele que é o menor torna-se o maior. E este trabalho do amor ao outro, do perder-se no outro, é uma expressividade de perder-se em Cristo. E o Evangelho nos mostra que esta vida ativa, que é uma expressividade da vida contemplativa, atravessar, navegar para o outro lado, para outra região, que é o ato de ensinar, mostrar isso, testemunhar a outros que reconhecem a saída, quando a barca de Pedro, a barca da igreja chega. Em cada local que a gente está, a barca da igreja chega e as pessoas levam as pessoas para serem curadas. Jesus cura-nos fisicamente, a gente acredita nisso, porque Ele é o Senhor. Mas Ele também vai nos... Olha que interessante. Levavam os leitos pessoas que padeciam de algum mal. Necessariamente esses males não eram só físicos, mas também a própria presença de Cristo nas aldeias, nos povoados, nas cidades. Essas pessoas que tocavam apenas na orla do Cristo, né, ficavam sãos, ficavam curadas. Deus quer nos curar no corpo, obviamente, também, para que a gente possa bem viver a vida. Porque as virtudes morais, elas também, Deus quer curar a nossa moral, mas Deus quer curar também a nossa interioridade. Por quê? Porque a vida contemplativa, ela evoca aquele que desde sempre é. A vida ativa é uma extensão desta vida contemplativa na volta à vida contemplativa, que é Deus. Fim, princípio e fim de todas as coisas. As leituras de hoje nos mostram isso. E quem entende esta dinâmica tem verdadeiramente toda a integralidade curada. Aí nós podemos nos dizer realmente curados. Que Deus nos dê esta graça, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, aquela toda pura, toda santa, que nos conduza a esta integralidade.
fazer da nossa vida uma vida de uma busca a Deus, de uma busca de Deus, reconhecer esta presença de Deus em nós, na vida e principalmente faça desta busca de Deus, desta presença de Deus, uma doação ao outro. Assim seja. Amém.